dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao nosso estudo do livro Paulo e Estevão, livro que foi psicografado pelo Chico Xavier através do Espírito Emmanuel. Então, essa bela história que nós estamos vendo aqui, que nos é narrada por Emmanuel, contando a história desses dois gigantes do cristianismo, né? Paulo e Estevão. E nós estamos naquela parte em que Estevão, que ainda não é Estevão, na verdade, aqui Gesiel está conversando com Simão Pedro. Ele foi acolhido ali na Casa do Caminho, porque ele estava, Gesiel, né? Após ele, quando era ali, enquanto estava sendo escravizado, ele, condenado a trabalhar eternamente ali nas galeras, ele adoece depois de cuidar de um romano que havia sido acometido por uma peste. E ele cuida desse romano com tanto desvelo, né? Foi um escravo ali tão prestimoso, cuidando com tanto cuidado, que o romano se cura, consegue se curar, se restabelece. E nesses cuidados tão desvelados, ele acaba adoecendo. E ele seria lançado ao mar, porque era um escravo, né, para não contaminar o restante da tripulação, esse seria o destino dele. Mas esse romano, esse patrício, muito tocado de gratidão, não permite que isso aconteça. Confere a ele a liberdade, deixando ele num porto mais próximo. Só que ele estava doente. E ali, nesse porto, ele acaba sendo... ele ia ser assaltado, e na verdade esse assaltante, de alguma forma, após uma conversa, após uma súplica dele para que poupasse a vida, acaba ajudando ele e conduz até uma pessoa que era simpatizante dos homens do caminho. Por que eu não falei cristão? Porque nessa época não existia esse termo, né? Na época de Jesus nunca existiu o cristianismo. O cristianismo, esse termo, surgiu após Jesus estar aqui. Então eles eram ali os seguidores, os homens do caminho, né? Os homens do caminho, aqueles que seguiam o Messias, que eles acreditavam que era o Messias, os judeus acreditavam que era o Messias, o Nazareno. E ele foi levado para ser tratado por uma pessoa que era um simpatizante desses, vamos dizer assim, cristãos primitivos, né? Apesar que eles ainda não tinham esse nome. E ele começou a ser cuidado ali. Nós vamos fazendo sempre a retrospectiva da obra. Ele precisava de maiores cuidados que esse Efraim não poderia dar. Então, esses cuidados maiores que ele precisava, ele teria que ser conduzido para a casa de Simão Pedro, que nós vimos que a esse tempo, a casa de Simão Pedro, a casa do caminho, como era conhecida, ela funcionava como que um pronto-socorro espiritual mesmo, acolhia a todos. A casa de Simão Pedro deixou de ser a casa dele para ser uma casa de acolhimento de todos os necessitados, os mais graves, os doentes mais graves, que precisavam requerir assim, um cuidado mais atencioso, ficavam ali na casa dele mesmo, né? E sendo tratados. E era o caso de Gesiel. Gesiel precisava de maiores cuidados, foi então conduzido até Jerusalém, na casa de Simão Pedro, aonde ele ali adoecido e delirando, né, por conta das febres altas que ele estava tendo, durante os seus delírios ele recitava, ele falava todas as escrituras dos antigos testamentos, várias lições do Antigo Testamento, sobretudo do livro do profeta Isaías. E o livro do profeta Isaías, ali na primeira revelação, ou Antigo Testamento,
é um livro profético que fala muito da vinda do Messias. Então, os judeus esperavam, aguardavam ansiosamente a vinda do Messias. E ele, Gesiel, era um desses que aguardava com uma ansiedade, né, a vinda do Messias. E ele tinha esse amor pelas escrituras sagradas, sobretudo pelo livro de Isaías, também pelos Salmos, como nós pudemos ver. E ele, no auge dos seus delírios, ele ficava recitando, o que suscitou em Simão Pedro uma curiosidade muito grande de saber aonde que aquele jovem, quem era aquele jovem que tinha tantos conhecimentos das escrituras, né, da lei judaica, quem era ele? E aí, depois, um dia, que é nessa parte que nós paramos, quando ele já estava recuperado, eles começam a ter esse diálogo. E Pedro, muito habilmente, consegue chegar no ponto que ele queria, que era perguntar, mas durante os seus delírios ali, você falava com tanta propriedade das escrituras sagradas que eu gostaria de saber onde que você adquiriu tanto conhecimento. E o Gesiel começa a contar para ele e fala exatamente isso, que ele desde criança, que ele foi educado dentro desses princípios, dentro dessa cultura, e com essa certeza, lendo e meditando muito sobre as Escrituras, a qual ele tem muito apreço, especialmente pelo livro de Isaías, que fala da vinda do Messias, a quem ele aguarda com muita ansiedade desde a infância. E ele não sabia nada, né? Porque ele estava numa outra região ali do mundo, não muito longe, mas não existia os meios de comunicação como temos hoje. Então ele não sabia o que estava acontecendo ali em Jerusalém, né? Não tinha como saber, ele não fazia ideia. E ele estava achando que o Messias tinha que ficar atento para a chegada do Messias. Quando Pedro diz para ele, mas você não sabe que o Messias já veio? E ele fica tomado de surpresa, né? Então, nossa nossa leitura parou mais ou menos aqui, né? Porque aí Pedro, que ele não sabia, ele não fazia ideia, mas ele ficou assim com essa revelação. Isso mexeu com ele de uma forma, né? Porque a vida inteira esperando por isso, e foi então que Pedro começou a contar para ele toda a trajetória, contou dos milagres, contou daqueles anos de convívio com Jesus, e ele, Gesiel, ia bebendo ali das palavras de Pedro, né, de Simão, no caso. E nós paramos nessa parte, né? Nós paramos nessa parte como que ele estava diante da narrativa de Simão Pedro. E vamos retomar o último parágrafo e continuar daqui. Então, depois de toda aquela de Simão Pedro discorrer sobre aqueles anos maravilhosos ao lado do mestre, Gesiel tinha as pupilas úmidas. Aquelas revelações sensibilizavam-lhe o coração, como se houvesse conhecido o profeta de Nazaré. E, ligando o perfil deste aos textos que retinha de cor, enunciou, quase em voz alta, como se falasse consigo mesmo. Então ele começa a rememorar os textos que ele lia e relia, né? Como o Emmanuel diz aqui, ele tinha de cor, de tanto que ele era fixado naquilo, e ele, num júbilo, né, por saber que o Messias já havia chegado e já havia sido assassinado também, ele, num louvor quase que incontinente, ele começa a recitar, olha. Levantar-se-á como um arbusto verde na ingratidão de um solo árido. Então, ele está repetindo aqui palavras do livro do profeta Isaías, né? Carregado de opróbios e abandonado dos homens, coberto de ignomínias, não merecerá consideração. Será ele quem carregará o fardo pesado de nossas culpas e sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores? E está assim lá quando a gente abre
no capítulo 53 do livro de Isaías, nas Escrituras, né, na Bíblia, a gente vê que Isaías fala isso, que o cordeiro, né, carregaria todas as nossas culpas, um fardo pesado, a forma como eles entendiam. Era a forma como eles conseguiam transmitir o conhecimento de ver, né? Porque Isaías era um médium, ele estava vendo tudo que ia acontecer. Isaías é cerca de 700 anos, ou 1700, uma coisa assim, antes de Jesus. E ele via toda a via sacra, ele via tudo que acontecia, ele estava vendo, antevendo, prevendo o que ia acontecer, né? Então, na hora de expressar o sentimento, como o médium que era, percebendo que aquilo era um sacrifício do Messias para a salvação da humanidade, mas como assim a salvação? Ele sofre por nós? Não, não é dessa maneira. Ele sofre para dar o exemplo para nós de como saber sofrer. Por quê? Porque somos espíritos imperfeitos que sim, vamos sofrer, né? Estamos no mundo de provas e expiações, então Jesus veio nos ensinar como sofrer e, mesmo sofrendo, aprender a amar. Foi isso que ele fez, né? Mas para o médium ali, para o conhecimento, para o que ele estava vendo coisas que se desenrolariam, sei lá, 1000 anos à frente, praticamente, ele coloca com essas palavras, que até hoje a gente percebe que tem aí correntes teológicas que defendem isso mesmo, né? Que Jesus sofreu por nós, mas não foi que eles, né? Sofreu por nós assim e pronto, a gente não tem que ficar se culpando por isso e pronto. Não é nesse sentido. Ele veio, tudo que ele fez foi para nosso aprendizado, tudo, né? E lá no livro de Isaías usa bem esses termos mesmo, né? Que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e sofrimentos. Por quê? Carregando a cruz ali e tudo mais, né? Um sofrimento. Parecerá um homem vergado sob a cólera de Deus. Humilhado e ferido, deixar-se-á conduzir como um cordeiro, mas desde o instante em que oferecer sua vida, os interesses do Eterno hão de prosperar nas suas mãos. Então aqui ele já dá uma arrematada muito melhor. Era necessário que fosse daquela forma para quê? Para que nós aprendêssemos. E quando nós aprendermos, porque nós ainda não aprendemos, mas quando nós aprendermos com Jesus a fazer alguma coisa parecida com ele, com o que ele fez, o que vai estar acontecendo aqui? Olha, os interesses do eterno. Quem é o eterno? Deus. Hão de prosperar, né? Então está falando nas suas mãos, ou seja, a regeneração que Jesus se comprometeu com Deus. Ele se comprometeu com Deus, com o Pai, de entregar o planeta regenerado. E os homens também regenerados. E isso vai acontecer. Mas precisou que a história se desenrolasse como se desenrolou. E aí, continuando aqui, olha, Simão, admirado de tanto conhecimento dos sagrados textos, terminou dizendo: Vou buscar-te os textos novos. São as anotações de Levi. Quem era Levi? Mateus, no Evangelho de Mateus, sobre o Messias redivivo. Então, olha, vou buscar-te as anotações de Levi sobre o Messias redivivo. Então, Mateus, a gente sabe que ele retratou Jesus como homem, né? Então ele retratou a pessoa de Jesus, o que aquela pessoa extraordinária fez. Já João retratou Jesus, ele conseguia olhar para Jesus mais a parte espiritual, o ser iluminado que era. Então são formas de ver, ângulos diversos, né, de observar a mesma figura, no caso de Jesus. E em breves minutos, o apóstolo, veja que agora são apóstolos, né? Na época que eles estavam junto com Jesus, eram o quê? Discípulos. Agora eles estão sozinhos. Jesus já não está mais entre eles. E fez o quê? Os enviou como ovelhas em meio a lobos. E o que é o apóstolo? O apóstolo é o enviado. O discípulo é o aprendiz.
O apóstolo é aquele que já está pronto e é enviado numa missão. Então, aqui, olha, agora Simão já é um apóstolo, não é mais um discípulo, já aprendeu tudo que tinha que aprender com Jesus. Em breves minutos, o apóstolo lhe punha nas mãos os pergaminhos do evangelho. Gesiel não leu, devorou. Assinalou em voz alta, uma a uma, todas as passagens da narrativa, seguido pela atenção de Pedro, intimamente satisfeito. Terminada a rápida análise, o jovem advertiu: encontrei o tesouro da vida e preciso examiná-lo com mais vagar, ou seja, com mais calma, né? Ele devorou, leu, mas aí agora ele queria ler mais devagar, ou seja, ele queria estudar, ele queria meditar, ele queria tirar o sentido de cada palavra, né? Preciso examiná-lo com mais vagar. Quero saturar-me da sua luz. Gente, isso é maravilhoso, maravilhoso. Por que que nós, quando pegamos o evangelho, ou quando a gente pega um livro maravilhoso como esse, a gente não tem esse desejo? Olha quantas coisas que nós temos a aprender. Quero saturar-me da sua luz. Quando a gente fala que a leitura do Evangelho é algo obrigatório, mas não obrigatório no sentido de obrigação, é que não sei qual é a palavra, mas obrigatório no sentido de a consciência mais aberta, quando a gente tiver uma consciência um pouco mais avançada, nós vamos ler o Evangelho não por obrigação, mas por uma necessidade da alma. Para quê? Para que a gente possa saturar, para que nós possamos saturar da luz que tem cada palavra do Evangelho. Olha o entendimento do Gesiel aqui. E esse entendimento nós deveríamos ter também, né? Evangelho e leitura obrigatória por quê? Para que a gente possa nos saturar da sua luz, da luz do Evangelho. Por isso que nós deveríamos ter, não vou, achei a palavra, não é a obrigação, ter o hábito, a necessidade de uma leitura diária, para que nós possamos aprender a nos saturar da luz das palavras do Evangelho. Então, Gesiel diz: quero saturar-me da sua luz, pois aqui presinto a chave dos enigmas humanos. Olha aqui a intuição, a mediunidade dele, né? Porque era um grande médium também, o Gesiel, como nós vamos ver. E então ele já estava ali pressentindo, sentindo o tesouro que estava ali nas suas mãos. Quase em lágrimas, leu o Sermão da Montanha, secundado pelas comovedoras lembranças de Pedro. Em seguida, ambos passaram a comparar os ensinamentos do Cristo com as profecias. Olha que interessante, olha, com as profecias que o anunciavam. Passaram a comparar os ensinamentos do Cristo com as profecias que o anunciavam. Então, o Gesiel, como a gente acabou de ler, aonde que estavam as profecias que anunciavam Jesus? No Antigo Testamento, na Torá, na primeira revelação. Em vários livros, sobretudo muito no livro de Isaías, que era o livro favorito, predileto de Gesiel, que passou a vida inteira estudando, meditando, pensando, se saturando da luz daquelas palavras e sabia praticamente de cor, como a gente viu. Então, Gesiel era um livro ambulante ali da primeira revelação, né? E Simão Pedro era o quê? Foi um discípulo que aprendeu, conviveu com Jesus, que tinha ali já as primeiras letras da segunda revelação, que é o Evangelho, que foi ali transcrito, no caso, por Levi, também Marcos, só que escreveu depois, né? João. Então, eles foram fazer um estudo. Isso aqui, ó, esse comparativo, nada mais é do que um estudo, porque quando a gente vai fazer um estudo, veja, uma leitura é uma coisa, um estudo é outra coisa. Uma leitura é pegar um livro e começar a ler. Um estudo é pegar um livro, começar a ler,
começar a refletir nas palavras, pegar um dicionário, colocar do lado para entender as palavras que não entende. Se tiver alguma referência, ir naquela referência, pegar outros livros, não é? Por exemplo, eu estou fazendo essa leitura aqui do Paulo Estevam, e hoje, por exemplo, estou com a Bíblia aqui aberta no livro de Isaías. A gente está fazendo essa leitura aqui, mas já usei outros livros aqui como referência de um trecho de outro. É diferente, né? Então, eles estão fazendo aqui um estudo, né? O que é isso? Se comparar os ensinamentos, eles estão usando já aqui a semente da terceira revelação, que é o quê? A razão, né? Vamos comparar, vamos ver se faz sentido, vamos tirar a prova, vamos nos certificar se uma coisa tem a ver com a outra, né? Para quê? Para que a fé não seja cega. A fé raciocinada é essa fé que tem o conhecimento, a razão por trás. Então, eles estão fazendo aqui um estudo comparativo, eles estão tirando as suas dúvidas. Será mesmo? Olha só como, né? Isaías lá 700 ou 1700, eu não sei exatamente, é uma dessas, né, anos antes, falando tudo e tudo aconteceu aqui. Olha só, Levi anotou tudo e não é que aconteceu mesmo? Então, isso é um estudo profundo, né? Então, olha só. Passaram a comparar os ensinamentos do Cristo com as profecias que o anunciavam, que estão ali no livro de Isaías. O jovem hebreu estava comovidíssimo e queria conhecer os mínimos episódios da vida do mestre. Simão procurava satisfazê-lo, edificado e satisfeito. O generoso amigo de Jesus, tão incompreendido em Jerusalém, experimentava uma alegria orgulhosa por haver encontrado um jovem que se entusiasmava com os exemplos e ensinamentos do Mestre incomparável. E Gisiel vai dizer: olha, desde que dei acordo de mim em vossa casa, verifiquei que participais de princípios que me não são conhecidos. Tanta preocupação, porque veja, né? Ele ali, ele não estava habituado, ele vivia num meio ali que era cada um por si, né? Ele era diferente, ele se preocupava, ele tinha esse amor dentro dele, mas ele e a irmã, né? Mas os princípios não eram assim comuns entre todos, né? Tanta preocupação em amparar os desfavorecidos da sorte representa uma lição nova para a minha alma. Os doentes que vos abençoam, qual faço agora, são tutelados desse Cristo que eu não tive a ventura de conhecer. Então, aqui eles já designam Jesus como o Cristo, só que Jesus aqui já não está mais, já faz acho que cerca de 30 anos, como nós lemos aqui, né? Que ele já havia que ele já havia sido crucificado, né? Olha, cadê? Olha, vamos ver aqui. Vamos relembrar aqui, ó. Olha, mas não sabe que o Messias já veio e ele, né? Ele ficou sem saber. Nossa, mas já, né? Nunca ouviste falar de Jesus de Nazaré? Nunca. Olha, não tô achando aqui, mas já fazia cerca de 30 anos, mais ou menos, que Jesus havia já sido crucificado. Não, imagina, tô viajando, mais de um ano, fazia mais de um ano, 30 anos, não sei de onde eu tirei isso, é que eu tô confundindo, era o ano de 30 lá no começo do livro. Há mais de um ano Jesus havia sido crucificado, né? Então, olha, aqui, um ano após a crucificação, já usava esse termo cristão, né? Cristo, ó, são os tutelados desse Cristo. O mestre amparava todos os sofredores e nos recomendou que o mesmo fizéssemos em seu nome, esclareceu o apóstolo enfaticamente. Então, eles estão fazendo o quê? Eles estão fazendo o que aprenderam a fazer com Jesus.
De acordo com as instruções do Levítico, olha, Levítico é um livro do quê? Da primeira revelação. Livro lá do Antigo Testamento. Então ele conhecia tudo. Vamos lá. Olha, de acordo com as instruções do Levítico, disse Gesiel, toda cidade deve possuir, longe de suas portas, um vale destinado aos leprosos e pessoas consideradas imundas. Entretanto, Jesus nos deu um lar no coração daqueles que o seguem. Gente, olha que coisa profunda! Isso aqui é profundo. Porque aqui, olha, nós vemos que não existe uma revelação superando a outra, mas complementando a outra, complementando. Então, para nós que somos espíritas, jamais podemos falar, ah, o Velho Testamento a gente não usa muito, a gente é do Evangelho para cá, de forma nenhuma, porque se nós tivéssemos aprendido o que a primeira revelação ensina, porque ela veja que ela já ensinava de uma forma diferente. Jesus deixou um pouco mais claro e exemplificado. Mas lá no livro de Levítico, já, o que, que é isso aqui? Olha, isso aqui é o ensinamento da caridade, que já estava lá na primeira revelação. Mas nós aprendemos? Não, porque se a gente tivesse aprendido, não seria necessária a segunda, e menos ainda a terceira. Se nós estamos precisando de mais dicas, sabe assim, olha, aparece lá a questão. Aí você tem uma chance. Errou. Aí dá uma dica. Ah, vou dar uma dica, dá uma dica. Errou. Vou dar outra dica. Errou. Nós já estamos na terceira dica. Daqui a pouco não vai ter mais jeito. Então, na verdade, a primeira revelação ela está totalmente encadeada com a segunda. Está lá no nosso Evangelho. Kardec coloca e ensina para gente, né? Moisés iniciou a obra, Jesus continuou, o Espiritismo a concluirá. Então tá tudo interligado, até que a gente aprenda. Então, olha, lá no Levítico já fala de caridade, de que forma toda cidade deve possuir, longe de suas portas, um vale destinado aos leprosos e pessoas consideradas imundas. Então, quer dizer que lá já falava que deveria existir alguma coisa, algum espaço para se voltar o olhar para esses infortunados, né? Então está escrito lá na lei mosaica, na primeira revelação no livro de Levítico. Mas Jesus pôs em prática, olha. Entretanto, Jesus nos deu um lar no coração daqueles que o seguem. Então, fazer isso movido pelo sentimento, pelo coração. E continua aqui Pedro. O Cristo nos trouxe a mensagem do amor, explicou Pedro. Completou a lei de Moisés. Olha, completou a lei de Moisés. Gente, olha, né, Emmanuel, preciso nas palavras. Completou a lei de Moisés, não revogou, não. Veja, né? Completou. O próprio Cristo disse: não vim destruir a lei. Ele não veio mesmo, ele veio dar cumprimento, fazer com que nós a compreendêssemos melhor. Completou a lei de Moisés, inaugurando um novo ensinamento. A lei antiga é justiça, mas o evangelho é amor. E a gente entende, o que a gente aprende ali, né? O homem de bem, quem é o homem de bem? É aquele que sabe, que vivencia plenamente a lei de justiça, amor e caridade. Justiça, a primeira lei. Amor, Jesus. Caridade, viria no futuro, a terceira revelação. E quem é o homem de bem? É aquele que vive, pratica a lei em todos os seus aspectos, a lei de justiça, de amor e de caridade. E olha aqui o Emmanuel dizendo, né? A lei antiga é a justiça, mas o evangelho é amor. Enquanto o código do passado preceituava o olho por olho, dente por dente, o Messias ensinou que devemos perdoar 70 vezes 7. Esse ensinamento ele jamais esqueceria, né, o Pedro?
70 vezes 7. E se alguém quiser tirar-nos a túnica, devemos dar-lhe também a capa. Olha que maravilhoso, né? E depois, lá na terceira revelação, o Consolador, o Espírito da Verdade, vai nos ensinar sobre a caridade. E assim, nós vamos parando por aqui. Olha que tesouro na nossa mão esse livro, gente. Tesouro. É um tesouro, né? E quando a gente chega em partes como essa, a leitura a gente nem consegue deslanchar muito na leitura, por quê? Porque é um ensinamento em cada palavra, em cada frase, em cada narrativa. E nós não podemos simplesmente ler. Nós temos que meditar. A gente precisa meditar, discutir, falar, colocar o nosso entendimento. Para quê? Para que essas palavras possam fazer em nós o que Gesiel disse aqui, possa fazer com que nós nos saturemos da sua luz. Então é isso. Né? E hoje, então, eu termino a leitura desejando mesmo que nós possamos ter nos saturado da luz dessas pequenas palavras, dessas poucas palavras desse início de obra. Né? Estamos só no terceiro capítulo. Quanta luz nós não teremos para nos saturar, não é? Eu agradeço a todos, fiquem com Deus, uma excelente semana. Até mais.